Boa noite, moçada. Espero que todos estejam bem, que tenham tido aí uma boa semana, né? Nós tivemos uma semana atípica por conta aí desse feriado, que nos permitiu, né, descansar um pouco, ou até mesmo colocar algumas coisas em dia. E também ando assim muito esperançosa, né, de que em breve o coronavírus terá ido embora e que tudo voltará ao normal. Tá, moçada? Acho que cada um contribuindo, né? Continuando, né? Contribuir com todo essa responsabilidade, né? Do distanciamento social, do uso de máscaras, da higienização das mãos. Eu acredito que em breve tudo isso estará resolvido, tá? E lembrem-se, né, sempre que estamos aqui, né, enquanto professores, enquanto amigos, e vocês podem contar aí comigo e conosco para o que precisarem, tá? Bom, moçada, a aula passada nós falamos sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e comentamos que, além de tantas outras normativas, né, nós temos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Né? E essa convenção, moçada, ela enunciou basicamente os direitos liberais, aqueles direitos de primeira dimensão, né, que são os direitos civis e políticos, como o direito à vida, entre outros. Né? E não se dedicou aos direitos sociais, que são aqueles previstos pelo artigo 6º da Constituição, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, entre outros. Né? Então, não tendo se dedicado a esses direitos sociais, econômicos e culturais, né, ao qual até a convenção faz uma menção no artigo 26, foi estabelecido, né, que os estados eles deviam adotar aí providências no sentido de conseguir progressivamente, né, a efetividade de tais direitos, já que então a convenção tratou somente dos direitos liberais, né, desses direitos civis e políticos. Então, por conta disso, né, da convenção não ter aí tratado dos demais direitos fundamentais, foi necessário criar um protocolo, né, que é o chamado Protocolo de San Salvador. Esse Protocolo de São Salvador é um instrumento normativo da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que cuida exclusivamente dos direitos sociais, econômicos e culturais. Tá? Bom, ele foi celebrado em São Salvador em 1988, né? E o Brasil aderiu a ele em 1996, né? Mas somente aí houve a promulgação na ordem interna brasileira em 1999. Bom, esse instrumento, moçada, que é o Protocolo de São Salvador, ele reproduz basicamente os direitos afirmados no Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da ONU. Lembra quando nós estudamos, né, que a ONU ela tem um pacto internacional dos direitos sociais, econômicos e culturais, né? Então, o Protocolo de São Salvador, dentro do sistema interamericano, porque só para não confundir, o Pacto Internacional ele está numa amplitude de aplicabilidade maior, porque ele é um pacto internacional criado pela ONU. E esse protocolo de São Salvador ele já tem uma aplicabilidade geográfica somente dentro do sistema interamericano. Então, esse protocolo ele reduz aí basicamente os direitos que já foram, né, um dia firmados aí no Pacto Internacional da ONU, e então se podendo afirmar, né, que são dois tratados e que eles são equivalentes, tá? Bom, quais são os direitos que foram reconhecidos no Protocolo de São Salvador? Nós temos aí, entre outros, né, só para citar, olha, o direito ao trabalho, o direito a condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, os direitos sindicais, o direito à previdência social, o direito à saúde, o direito a um meio ambiente sadio, o direito à alimentação,
o direito à educação, o direito aos benefícios da cultura, né? O direito à constituição e à proteção da família, o direito da criança, desculpa, né? O direito à proteção das pessoas idosas, o direito à proteção das pessoas com deficiência, enfim, eu fiz um resumo, né, entre outros, dos direitos sociais, econômicos e culturais tratados aí pelo Protocolo de São Salvador. Bom, moçada, quando nós estudamos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, nós comentamos que eles têm, as suas normativas têm aplicação imediata, porque como são aí direitos liberais, direitos civis e políticos, imediatamente né, a aplicabilidade deles. Em relação aos direitos sociais, culturais e econômicos, a aplicação ela é progressiva, tá? Bom, o que quer dizer isso? O protocolo ele deve ser aplicado na medida das possibilidades de cada estado, até o máximo de recursos de que disponha. Então, isso é uma maneira, né, progressiva que o protocolo de São Salvador deve ser aplicado. Então, na medida das possibilidades de cada estado, até, né, o máximo de recursos que o Estado disponha. Bom, desse modo, moçada, o protocolo de São Salvador, ele se alinha também com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, que igualmente também, conforme nós já comentamos, possui aí uma aplicação progressiva. Tá? Bom, conforme previsto também no primeiro artigo do Protocolo de São Salvador, os estados eles se comprometem, né, a adotar as medidas necessárias. Aí ele diz, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta o seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir progressivamente e de acordo com a legislação interna a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste protocolo. Então, a aplicação progressiva, moçada, indica que os direitos previstos no pacto não seriam imediatamente exigíveis, né, do Estado parte a partir da adesão ao tratado, a denotar aí um certo aspecto programático, né? O que se poderia exigir de imediato seria o comprometimento do Estado no sentido aí de adotar medidas que gradativamente, né, propiciassem aí a efetivação dos direitos ali enunciados, né? Mas exigir de plano essa efetivação, né, não teria base normativa por conta da aplicação ser uma aplicação progressiva. Bom, moçada, depois disso nós vamos ver quais são os meios de proteção, né? O protocolo de São Salvador, ele institui um sistema de relatórios, né, que devem ser apresentados pelo Estado ao secretário-geral da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, que os transmitirá ao Conselho Interamericano, né, Econômico e Social, e do Conselho também Interamericano de Educação, Ciência e Cultura. Bom, o protocolo, ele adotou ainda um sistema de petições individuais, né? E apresenta aí para os casos de violação aos direitos de liberdade sindical, educação, né? Outras violações, né, a esses direitos, os indivíduos eles podem denunciar também o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o protocolo adotou ainda, né, o sistema de petições individuais, mas apresenta para esses casos de violação dos direitos de liberdade sindical, educação, né, quer dizer, havendo violação a esses direitos, né, os indivíduos podem denunciar o caso aí à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Bom, vamos ver outros instrumentos normativos que fazem parte aí do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, além do Pacto de São José da Costa Rica e do Protocolo de São Salvador, há outros instrumentos normativos, né, compondo aí o sistema interamericano. Nós vamos trazer aqui alguns sem adentrar, né, nas suas características, porque são muitos, mas só para vocês conhecerem. Nós temos, olha, a Convenção Interamericana para definir, desculpa, para prevenir e punir a tortura, tá? Essa convenção, ela foi aprovada pela OEA em 1985, né? E o Brasil efetuou sua promulgação na ordem jurídica interna em 1989. Nós temos aí a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, chamada também de Convenção Belém do Pará, porque foi aprovada em Belém, aqui no Brasil, em 1994. E a promulgação se deu, né, na ordem jurídica interna em 1996. Nós temos a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, que foi aprovada em 1994, também em Belém do Pará, né? E o Brasil promulgou na ordem interna brasileira em 2016. Outra convenção é a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, que foi aprovada em 1999 e o Brasil promulgou na ordem interna em 2001. E por fim, só a título de exemplo, dentre outras, né, nós temos a Convenção dos Direitos das Pessoas Idosas, que foi aprovado pela OEA em 2015, né? E o Brasil assinou a convenção também na mesma data, em 2015, mas o Estado brasileiro ainda não fez a ratificação e o depósito aí do instrumento, tá? Bom, moçada, vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela é o principal órgão de fiscalização do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, lhe incumbindo, né, dentre outras coisas, né, supervisionar o cumprimento das obrigações internacionais por parte dos estados que integram aí a estrutura da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Bom, a comissão, moçada, ela é composta por 7 membros, né, que devem ser pessoas de uma alta autoridade moral e de reconhecimento saber, né, em matéria de direitos humanos, sendo que a comissão ela representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Os membros, eles são eleitos pela Assembleia Geral da OEA, né, para um mandato de 4 anos, admitida aí uma reeleição, podendo ser nacionais ou de qualquer dos estados integrantes da OEA, né, mas não se admite aí 2 membros da mesma nacionalidade. Quais são as funções da comissão, né? As funções da comissão têm como função principal, né, promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Além disso, também tem por função estimular aí a consciência dos direitos humanos nos povos da América, né? Ou também de formular aí recomendações aos governos dos estados, preparar estudos, né, relatórios, solicitar aos governos dos estados que lhe proporcionem aí algumas informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos, entre outras funções. E a competência, né? A competência, ela abrange o recebimento das petições individuais e de comunicações interestatais, denunciando aí casos de violação de direitos humanos. A competência da comissão para o sistema de petições individuais, moçada, está previsto no artigo 44 da Convenção.
e nos seguintes termos, peço permissão para fazer uma leitura aqui. Ele fala assim: qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida, né, em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte. Então, tem essa previsão aí no artigo 44. Então, assim, moçada, nos termos da convenção, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, né, e entidades não governamentais que sejam reconhecidas aí em um ou mais estados membros da OEA, né, podem encaminhar aí denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, Bom, como que se dá o processo na comissão? Admitindo uma petição, né, ou uma comunicação, a comissão vai solicitar informações, né, ao governo do estado acusado, né, de violar aí a convenção, as quais deverão ser prestadas aí num prazo razoável. A convenção só não diz qual é esse prazo razoável, né? Bom, recebidas essas informações, a comissão ela vai analisar, né, se subsiste aí os motivos da acusação. Não subsistindo, aí será feito aí o arquivamento. Bom, não sendo feito o arquivamento, moçada, a comissão, até visando comprovar os fatos, ela procederá a um exame do caso. E vale lembrar aqui que o Brasil, quando ele depositou a convenção, nós já até comentamos isso, ele fez uma reserva, né, no sentido de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos somente pode realizar visitas e inspeções em loco, né, mediante uma anuência expressa aí do Estado brasileiro. Bom, a comissão ela já chegou aí a uma solução amistosa com o Brasil nos casos aí, entre outros, né? A título de exemplo, o caso José Pereira e também nós temos o caso dos meninos emasculados do Maranhão. No caso José Pereira, que se deu em 1994, né, foi apresentada aí uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, né, na qual alegaram fatos relacionados com uma situação de trabalho escravo e violação do direito à vida no estado do Pará. Só um minutinho, moçada. A boca está seca. As peticionárias, que foram duas organizações, elas alegaram que o José Pereira, que é um trabalhador rural, que ele foi gravemente ferido e que outro, né, trabalhador rural foi morto quando ambos tentaram aí escapar em 1989 da fazenda Espírito Santo, onde eles tinham sido aí atraídos com falsas promessas, né, sobre condições de trabalho e terminaram, né, sendo submetidos a trabalho forçados sem liberdade aí para sair e sob condições desumanas e ilegais, né? Situação que sofreram aí juntamente com 60 outros trabalhadores dessa fazenda. E no caso menino emasculados do Maranhão, que se deu em 2001, também foi apresentada uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, né, na qual denunciaram aí o homicídio da criança Ranier Silva Cruz, que ficou muito conhecida em 1991. Bom, outro caso foi o caso Maria da Penha, que nós já comentamos outras vezes, porque a gente sempre usa como exemplo, né? Mas dentre aí os muitos casos já analisados pela comissão, cabe destacar esse, né? Que é o caso Maria da Penha, que envolveu aí uma violência doméstica contra uma mulher, né? E foi o primeiro caso de aplicação da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E aqui tem até um parênteses que eu queria fazer, porque a Lei Maria da Penha, ela, quando elaborada, ela tratou da violência contra as mulheres. E por uma interpretação extensiva
nós podemos aí incluir as mulheres transexuais, né, que também estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Bom, Maria da Penha, moçada, foi casada com um colombiano, né? Eles residiam em Fortaleza. Ela foi vítima primeiro de uma tentativa de homicídio por parte do seu marido, que atirou nela, né, enquanto ela dormia, acabou ocasionando em lesões que terminaram por torná-la paraplégica, né? E 2 semanas após, depois que ela regressou do hospital, e ela ainda estava em recuperação pela agressão, né, que ela sofreu, aí um novo atentado por parte do seu marido se deu, né, que tentou eletrocutá-la, né, enquanto ela tomava banho, o que levou, né, a separar-se judicialmente dele, né. E aí em 1998, passados 15 anos do fato, né, o caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mediante aí uma petição apresentada pela própria Maria da Penha, né? E ela alegava que, passados 15 anos do fato, o Brasil não tinha ainda tomado ou adotado, né, nenhuma medida efetiva, né, para processar e punir o agressor. Então, denotando aí uma omissão, uma negligência em relação à violência doméstica e familiar, né, contra as mulheres brasileiras. Bom, ao final dessa investigação, a comissão concluiu, né, que o Estado brasileiro foi negligente, foi omisso, foi tolerante à violência doméstica, né, contra as mulheres, e em decorrência da atuação do órgão internacional, o Brasil editou a Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, que cria mecanismos aí para coibir, né, a violência contra doméstica, né, e familiar contra a mulher, simplificando os procedimentos judiciais penais. Bom, moçada, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma aula muito interessante também, tá? Antes de nós terminarmos, eu queria fazer 2 comentários. Um, que eu queria pedir desculpas por ter tomado água aqui no meio da aula. Eu faço essa aula direta, assim, né? A gente vai conversando, batendo um papo, mas a minha boca realmente minha garganta estava bem ressecada. Aí me perdoem por isso, né? Vou tentar não fazer isso outra vez, tá? E outra coisa que eu queria comentar é que, se vocês tiverem oportunidade de assistir aí nesse fim de semana, né, um filme que está no Netflix, que chama Sérgio, né? Que é a história do Sérgio Vieira de Mello. Até quem faz o papel dele é o Wagner Moura, com uma atuação muito bacana, né? E o Sérgio Vieira de Mello é um diplomata brasileiro, e o filme ele aborda uma missão que o Sérgio tem no Iraque, né, como representante da ONU. Então é interessante, porque vocês vão ver como é que se dão os procedimentos, né? Então retrata também um pouco da missão que esse diplomata brasileiro tem no Timor-Leste, né? E no Camboja. E enquanto ele estava, né, nessa, nesse trabalho, né, enquanto representante da ONU, ele sofreu um atentado, né, a um prédio temporário, que foi um prédio que foi criado aí, né, lá em Bagdá, onde a ONU então atuava, né, fisicamente. Mas vocês vão ver no filme, eu não vou dar spoiler não, que o alvo era mesmo o diplomata brasileiro, por conta até mesmo da forma como ele defendeu os direitos humanos, né? Então, moçada, tem até em alguns momentos, né, que ele é chamado até por alguns personagens de Senhor Resolução. Ah, o Senhor Resolução, né? Por que isso? Porque, como ele era um diplomata brasileiro da ONU, né? Então a gente sabe que a resolução é um texto formal, né, no âmbito da ONU. Então eles até apelidaram aí o Sérgio como o Senhor Resolução. Enfim, é
um filme muito bacana que retrata sobre direitos humanos, né? Durante aí esse período caótico, né, após a invasão dos Estados Unidos no Iraque, aí o diplomata ele da ONU assume, né, essa missão complexa e perigosa na carreira dele, que ele vem inclusive a falecer. Bom, não é spoiler, né, porque como é um fato real, talvez muitos de vocês não lembrem, porque talvez nem tinham nascido ainda, né? Mas é um filme que vale a pena vocês assistirem, tá? É, tem um outro filme, eu vou mandar agora, junto com esse vídeo, eu vou mandar 2 filmes para vocês. Meu Pé Esquerdo, que é muito legal, que vale a pena vocês fazerem aí uma correlação dos direitos humanos em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais ligados à proteção das pessoas com deficiência. E também vou mandar um videozinho que é a história dos direitos humanos, né? Até antes de Cristo e até os dias atuais. Aí para vocês aproveitarem aí e fazerem uma complementação dos estudos, tá? Então, moçada, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Quinta-feira que vem a gente volta, mas qualquer coisa nesse tempo que precisarem de mim, entre em contato e eu estou à disposição para servi-los, tá bom? Então, um abraço, Deus abençoe e até breve.